a chave do tesouro. Nós temos declarado desde o primeiro dia desse ano que nós seremos crentes contagiantes. Crentes que primeiro são contagiados pela presença de Deus e seus princípios e valores, e então contagiam seus campos de influência com aquilo que receberam de Deus. E eu tenho certeza que essa construção é importante, e a cada domingo nós estaremos construindo essa etapa da nossa igreja. Mas você com certeza concorda comigo que toda construção começa pela fundação. E não basta qualquer fundação, precisa ser a fundação certa, a fundação devida. E a Bíblia nos garante que a fundação da vida cristã é uma fé que nos leva a temer a Deus, é o temor do Senhor. É impossível nós simplesmente amarmos a Deus se nós não o temermos. E também é impossível temer a Deus sem o amarmos. É o temor do Senhor que a palavra nos assegura que desvenda os tesouros, as riquezas espirituais que o Senhor tem prometido para o seu povo. Nós temos a clareza de que primeiro a ordem divina precisa se estabelecer na nossa vida. E quando isso acontece, a glória de Deus de fato se manifesta como deve se manifestar. E junto à glória de Deus vem esse liberar de riquezas, de presentes, de recompensas que somente Deus pode dar ao seu povo. O que eu quero te dizer é que, através dessa série, através daquilo que iremos construir nessas semanas, Deus está te chamando para um novo nível de submissão a Ele. E se há um novo nível de submissão a Ele, consequentemente há um novo nível de conquista nele. E é por isso que hoje eu quero startar essa nova série de mensagens com esse tema, a chave do tesouro. E queridos, talvez seja uma das palavras mais difíceis da minha vida. E isso não tem a ver com o conteúdo, mas tem a ver com a profundidade do que vai ser pregado aqui. Inclusive, também é muito difícil porque eu me sinto muito inadequado, muito despreparado para pregar sobre esse assunto. Mas o Senhor nos deu essa direção e nós precisamos obedecê-lo e cumprir aquilo que Ele direcionou. Da mesma forma, eu me preocupo que, de algum jeito, nós consigamos amarrar ou mascarar ou ignorar o que de fato Deus estará falando nessas semanas. E nós continuemos vivendo a nossa vida do mesmo jeito que vivemos. Porque seja você um mau cristão ou um bom cristão, tem um nível maior para você alcançar, amém? Mas nós precisamos entender que esse nível é alcançado pela nossa atitude, pelo nosso compromisso de alcançar. E nós precisamos realmente desvendar os tesouros que estão guardados pelo Senhor para a nossa vida. Mas para começar, eu preciso ler o texto que baseia essa série, que está em Isaías 33, versos 5 e 6. Isaías 33, versos 5 e 6. Essa série também é baseada no livro do John Bevere, O Temor do Senhor, que vale você ler e se aprofundar nesse conteúdo. Diz assim o texto: o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião, vitória, o Espírito Santo e o Brasil de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Agora, você começa a entender mais claramente o porquê desse tema. E é interessante o contexto que esse texto nos traz, porque o profeta Isaías estava exortando o rei Ezequias, líder maior de Judá. Você sabe que o povo de Deus foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E nesse momento especificamente, estava acontecendo um ataque direto ao povo de Deus, porque a Assíria, com 185 mil soldados, liderados por um rei chamado Senaqueribe, decidiu que ele ia exterminar o povo de Deus.
e ele começa pelo reino do norte, e ele consegue dizimar o reino do norte. Eles pareciam, como diz o texto, como gafanhotos destruidores, aonde passavam destruir. E agora eles chegaram em Judá, e eles estão próximos a Jerusalém, e eles estão dizendo: o mesmo que nós fizemos com o reino do norte, nós faremos no reino do sul. Ezequias comete um erro, porque ele faz uma espécie de acordo com Senaqueribe, mas como Senaqueribe não tinha o temor do Senhor, ele não honra esse acordo, e Deus entrega um juízo para Senaqueribe. Senaqueribe está ali sitiando Jerusalém, ele diz: não adianta, nós vamos invadir. E Ezequias se preocupa, e ele entra em oração. Então Deus manda o profeta Isaías até ele e diz: ei Ezequias, fica tranquilo, porque Deus já decretou a derrota da Síria. A única coisa que você precisa se preocupar é em não perder o temor do Senhor, porque se vocês tiverem o temor do Senhor, vocês estarão completamente protegidos de qualquer ameaça dos inimigos. Ele está dizendo: olha, Ezequias, se preocupe com isso, se preocupe em temer a Deus, se mantenha fiel a Ele, porque o Senhor vai cuidar. E esse capítulo 33 é uma oração do remanescente fiel em Jerusalém, e eles estão ali recebendo essa direção do profeta Isaías. Se eu puder aqui resumir o que Isaías estava dizendo para Ezequias, eu resumiria assim: quem teme a Deus não tem mais nada a temer. Você pode repetir: quem teme a Deus não tem mais nada a temer. Porque o temor é uma chave que desvenda um tesouro que somente aqueles que temem ao Senhor têm acesso. E esse texto nos ensina muito sobre isso. Queridos, eu queria que você abraçasse essa afirmação como a mais importante para o seu ano de 2024. Quem teme a Deus não tem mais nada a temer. Essa afirmação precisa fundamentar os teus pensamentos, os teus relacionamentos, as suas decisões, as palavras que saem da sua boca. Eu sei que muitas pessoas hoje vivem preocupadas com as opiniões dos outros, com a pressão das circunstâncias, com aquilo que o médico fala, com aquilo que está acontecendo no país, com problemas financeiros, familiares, que são problemas reais. E o problema é que até os crentes estão perdendo a paz, perdendo o sono, perdendo a alegria, perdendo as suas emoções. Mas deixa eu falar uma coisa: a única preocupação que você precisa ter nesse ano é se você é alguém temente a Deus, porque se você for alguém temente a Deus, fique tranquilo, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar de você. Só que você sabe muito bem que para construir qualquer coisa na nossa vida, a fundação é muito importante. Se você construir uma casa luxuosa, maravilhosa, com aquelas portas que você não consegue nem ver onde terminam, né? Mármore, granito, aquela beleza toda. Se não tiver uma fundação firme, sólida, aquela casa pode ser facilmente derrubada. Da mesma forma, se você constrói uma casa simples, modesta, mas você a sustenta com uma fundação sólida, firme, equilibrada, essa casa vai resistir a muita coisa, porque ela tem um firme fundamento. E por que isso é um fato? Porque a fundação é essencial. A fundação da nossa fé é essencial. A fundação da nossa vida é essencial. As raízes fazem toda a diferença na frutificação ou na falta de frutificação. O que eu quero dizer é que não importa o quanto a tua vida cristã é legal, não importa se você canta bem, toca bem, serve em vários ministérios da igreja, se você gosta da igreja, se você gosta das pessoas, não importa, porque se você não tiver a fundação, o fundamento principal, que é o temor do Senhor, a tua queda pode ser muito grande. Você pode estar se enganando, achando que você é o que não é, que você vive o que não vive e que você receberá de Deus o que você não vai receber. Mas esse texto nos ensina que é necessário um fundamento, e o temor do Senhor é o fundamento, é a fundação da vida cristã. Você está me acompanhando, querido? Mas tem uma coisa importante: eu consigo perceber que a tua fachada é bonita. Você é cheiroso, você se arruma bem, você fala bonito, né? Você tem dons e talentos. Isso é muito claro na sua vida. Mas eu preciso te perguntar: você teme a Deus?
Você teme a Deus de verdade? Sabe, pastor Josué falou algo na palavra da virada que mexeu comigo. Ele disse assim: a maioria das pessoas se preocupa com a roupa que vai usar para a igreja, se preocupa com o sapato, se preocupa onde vai sentar, mas eu nunca vi ninguém chegar na igreja preocupado assim: vai que Deus hoje lembra do que aconteceu lá com Ananias e Safira, que estavam vivendo em mentira, e decide me fulminar aqui. Vai que Deus não está satisfeito com a minha vida e Ele traz juízo sobre a minha vida. Quando ele falou aquilo, eu falei assim: é verdade. Eu também não lembro a última vez que eu fui para a igreja preocupado de Deus estar se desagradando da minha vida e o juízo dele vir sobre mim. E isso é muito sério, porque as pessoas estão perdendo, ou talvez já tenham perdido o temor do Senhor. Por isso eu te pergunto: você teme a Deus? Você leva Deus a sério? Será que a opinião de Deus é a mais importante na sua vida? Ou será que primeiro você pensa no que o seu cônjuge diz, no que o seu filho fala, no que a sua avó, a sua mãe, ou o seu chefe, ou o seu amigo do trabalho, ou aquela pessoa que pode te dar uma grande oportunidade, e depois você pensa no que Deus fala? Será que a sua vida cristã é bem fundamentada? Será que até mesmo quando ninguém está olhando, você continua puro e tem uma vida de temor ao Senhor nos seus comportamentos e atitudes? Queridos, isso é muito sério, porque Isaías não diz apenas que o temor do Senhor é o fundamento da vida cristã, ele também diz que o temor do Senhor é a chave para um tesouro, é a chave para uma grande riqueza, que ele chama de salvação, sabedoria e conhecimento. Queridos, isso para mim é impressionante, porque ele está dizendo que o temor do Senhor abre a porta, nos dá acesso a manifestações de Deus que nós nunca tivemos, a realizações em Deus que nós nunca alcançamos, a experiências com Deus que talvez nunca tenhamos imaginado viver um dia, a milagres, a feitos sobrenaturais de Deus. É o que Isaías está dizendo. Deus realmente espera que o temamos, mas o nosso problema é que nós pensamos que o fundamento da vida cristã é a oração, é ir à igreja, é servir no ministério, é entregar uma oferta. Queridos, tudo isso faz parte da vida cristã, mas se essas ações forem feitas sem o temor do Senhor, a porta continua fechada. O tesouro não é acessado, as riquezas não são liberadas, o que Deus tem a fazer de fato na nossa vida não é alcançado. É por isso que nós não podemos viver 2024 sem compreender o que é o temor do Senhor. Ele é uma chave, é a chave do tesouro. Mas, vamos ser bem sinceros, muitos não se atraem por esse assunto. Se eu colocasse uma série assim, o nome da série, o temor do Senhor, não vinha muita gente não. Mas se você coloca a chave do tesouro, já fica um pouquinho mais interessante, né? Porque todo mundo gosta de um tesouro, todo mundo gosta. Porque esse assunto, temor do Senhor, soa como um medo de Deus, talvez falta de liberdade na minha vida, talvez como coisa da lei, porque hoje a geração é assim, tudo aquilo que requer renúncia e desafio é coisa da lei, nós estamos na era da graça, é religiosidade. O crente precisa fazer mais nada, ele só espera Jesus voltar para buscar ele. Não é assim que está? É assim que está a geração, não na atitude Vitória, né? Mas em alguns lugares, né? E nem nas igrejas aqui de Vitória que são uma benção. Mas nós precisamos prestar atenção nisso. Por outro lado, ele não fala somente do temor com esse pesar, mas ele também fala do temor como uma chave que nos dá acesso a um tesouro, uma riqueza que só Deus pode dar e só quem o teme pode receber, um grande tesouro. E é interessante que a Bíblia nos dá várias demonstrações dos benefícios de temer a Deus. E sempre que eu vejo assim Deus falando de recompensas, eu penso assim, será que não é porque Ele queria deixar claro para a gente que esse fundamento, esse princípio é tão importante, que Ele até mesmo nos recompensa, para que nós possamos dar o devido valor? Deixa eu te dar só um pouquinho de degustação nisso aí. Salmo 34, 7. Olha o que diz o texto. O anjo do Senhor acampa, é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que quem teme ao Senhor é acompanhado por anjos
que te protegem e te livram do mal. É o que ele está dizendo. Para aquele que teme ao Senhor, um anjo vai atrás. Aonde ele vai, o anjo vai. Por quê? Porque ali vai alguém que teme ao Senhor. E às vezes, muitas pessoas estão preocupadas com as ameaças, com as perseguições e com tanta coisa que acontece no nosso dia a dia. Deixa eu te falar uma coisa, esse monte de coisa que está te preocupando, você não tem poder para mudar ou para controlar, mas o seu Deus tem. Então ele diz, simplesmente tema a mim, permaneça em mim, porque eu vou cuidar daquilo que você não pode cuidar. Se você está entendendo, fale, eu estou, pastor. É o temor do Senhor. Ninguém toca naquele que teme ao Senhor. Queridos, ele está dizendo que o anjo do Senhor é um sentinela, uma sentinela. Existem anjos do Senhor nesse lugar, acampando-se ao redor daqueles que o temem, nos guardando, nos livrando. E que tal a gente também saber que os que temem ao Senhor recebem uma atenção contínua de Deus? Olha o que está no Salmo 33, 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. O que ele diz é que quando eu sou alguém que teme a Deus, eu tenho a atenção contínua de Deus sobre a minha vida. Às vezes você está preocupado, ninguém vê o que eu faço, ninguém me valoriza. Fica tranquilo, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Alguém está vendo, e na hora que Ele quiser, já que você teme ao Senhor, você tem a chave do tesouro, você abre a porta e aquilo que Deus tem para você se concretiza. Então nossa preocupação é temer ao Senhor, porque quando nós tememos ao Senhor, nós atraímos a atenção dEle para a nossa vida. Então, queridos, nós vamos falar muito sobre isso. Essa primeira palavra é um pouco mais conceitual, mas ela é fundamental para que você entenda tudo que vai acontecer nessa série que está na Amazon, você viu? Meu irmão, olha que série forte é essa. Está até na Amazon, meu Deus do céu. Mas eu quero falar sobre o tesouro, porque se o temor do Senhor é a chave de um tesouro, o que há nesse baú do tesouro? O que há dentro desse baú? Que tesouro é esse? O que há de tão rico nesse depósito? Só que antes de falar diretamente sobre isso, nós precisamos entender que tesouros, na verdade, não são fáceis de serem encontrados. Quem aqui já encontrou um tesouro? É para falar assim, está aqui do meu lado, meu tesouro. Não é isso não, tá? Não é isso não, tá? Não é esse o assunto não, tá? Mas quem já encontrou um tesouro? Alguém aqui já encontrou um tesouro mesmo? Tem uma história aí de um irmão lá em BH, história mesmo, verídica, que ele comprou uma casa, depois de um tempo ele foi reformar a casa, foi tirar uma parede e viu que tinham 2 paredes. Quando ele foi quebrar aquela segunda parede, ele encontrou ali joias e mais joias. Milhões de reais ali. Porque o proprietário da casa morreu e não contou para ninguém que estava ali. A família passou a vida inteira procurando. E aquele homem achou, só que ele temia o Senhor, né? Ele sabia que não era dele o tesouro. Então ele foi e conseguiu encontrar a viúva, que já era bem velhinha, e falou, está aqui. Ela falou, nós procuramos a vida inteira por esse tesouro. A vida inteira é um tesouro. É algo que não é tão fácil de ser encontrado. Tesouros estão escondidos. Não é tão simples assim. Você não caminha na rua e tropeça num tesouro. Não é tão simples. Em Isaías 45:3, nós lemos assim, eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Ou seja, tesouros são dados por Deus ao seu povo para que nós saibamos quem Ele é, o quão grande Ele é. Tesouros escondidos. E por que as pessoas se dedicam tanto para encontrar tesouros? Porque vale a pena encontrar um tesouro. Vale a pena encontrar um tesouro. E esse tesouro que é liberado pelo temor do Senhor, também não é fácil de encontrar. Porque não é fácil ser alguém que teme a Deus. Ainda mais no mundo que nós vivemos, que ignora completamente a presença, a palavra, a vontade de Deus. Não é fácil. É fácil aqui dentro desse lugar onde
Teoricamente, todos estão no mesmo propósito. Mas quando você vai para lugares onde Deus não é exaltado, não é reverenciado, não é temido, é bem diferente, é bem mais complicado. Mas nós precisamos entender que esse tesouro vale muito a pena. É um tesouro que só Deus pode dar. E nós precisamos nos dedicar. E para encontrar esse tesouro, nós temos que ter um mapa do tesouro. E o mapa desse tesouro é a palavra de Deus. Mas antes de ler e continuar lendo a palavra de Deus, eu preciso perguntar, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque se você não crê, o que eu vou falar aqui pode até te emocionar, mas não vai transformar a sua vida, não. Você tem que crer que quando eu leio a Bíblia, eu estou ouvindo Deus falar comigo. Deus está se revelando a mim diretamente. Ou seja, nós precisamos crer. Mas o que há nesse tesouro chamado de o temor do Senhor? Primeiro, nesse texto de Isaías, nós entendemos que no depósito de Deus tem salvação. Diga salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação, amém? Se a chave desse depósito é o temor do Senhor, então nós podemos dizer que ninguém pode ser salvo sem temer a Deus. Ninguém. E é tão importante eu falar sobre isso, porque eu estou pregando a uma geração que banalizou a salvação. Hoje em dia, funciona assim, a pessoa vai na igreja, ela levanta a mão, depois ela mergulha numa piscina, se batiza, serve em alguma área da igreja, e nós dizemos assim, ele encontrou a salvação. É ou não é verdade? Mas não é isso que a Bíblia diz. É bem diferente, porque só encontra a salvação quem teme ao Senhor, quem o reverencia, aquele que intencionalmente e diariamente busca viver uma vida que agrada a Deus, e isso a Bíblia chama de conversão. É quando eu estou vivendo todos os dias a contramão do que o mundo está vivendo, na contramão daquilo que eu vivi no restante da minha vida. Eu não tenho mais espaço em certos lugares, eu não tenho mais espaço em certos ambientes, certas conversas não fazem mais parte da minha vida, certos hábitos que foram adquiridos ao longo da minha vida vão ser substituídos por hábitos que Deus aprova. Essa pessoa teme ao Senhor. No depósito de Deus tem salvação, diga salvação. Salvação como livramento e salvação eterna. Inclusive, nesse mesmo texto, isso está comprovado. Porque quando Isaías diz para Ezequias, ei, você só precisa temer o Senhor e nada mais. Você precisa fazer acordo com o rei ímpio. Você não precisa preparar o exército, você precisa temer ao Senhor. E a Bíblia diz que num determinado momento, lá no segundo livro dos Crônicas, no capítulo 32, você lê isso. Deus manda um anjo, que de uma vez só mata 185 mil assírios. Um anjo mata 185 mil assírios. Mas não foi o anjo que matou não, sabe o que foi? Foi o temor do Senhor na vida do rei Ezequias. A chave do tesouro, que abriu o baú, e no baú tinha um anjo, que de uma vez só matou 185 mil inimigos. Eu queria que você entendesse que chegou a hora de você parar de se preocupar com as perseguições, com os diagnósticos, com as lutas, com as pressões que você sofre todo dia. Você só precisa se preocupar em temer a Deus, sabe por quê? Porque se você teme a Deus, você tem a chave do tesouro, e no dia que Deus quiser, Ele manda um anjo, e Ele interfere no cenário, Ele muda o cenário. Eu creio nisso. Esse é o nosso Deus. Às vezes, você pensa, poxa, mas eu estou sendo prejudicado no meu trabalho, porque eu não saio para esses happy hour aí, que todo mundo enche a cara com o chefe, e sempre alguém é escolhido na minha frente, as coisas não acontecem. Ei, você precisa se preocupar com isso não, porque a chave do tesouro está na tua mão, e no tempo certo, quando Deus quiser abrir a porta, ninguém fecha, querido. Ninguém fecha. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Ele está olhando o seu esforço, as suas lutas, o seu sofrimento, os seus desafios. Quem teme a Deus não tem mais nada a temer. Ah, pastor, mas eram 185 mil assírios, mas é um problema sério na minha família. Ei, quem teme a Deus não tem mais nada a temer. Salvação. Um outro exemplo é a salvação da família de Ló. Você sabe que Sodoma e Gomorra eram cidades assim, espiritualmente desastrosas.
sodomia, homossexualidade, pobreza, injustiça, descaso social, prostituição, promiscuidade, era uma loucura. E Deus disse: eu vou destruir essa cidade. E aí Abraão diz: olha Deus, não destrói não, porque tem servo teu aqui. Se eu te der 50 aqui, que temem ao Senhor, justo, você não destrói não? Aí Deus fala: tá bom, destruo não. Abraão fez uma pesquisa e falou: 50 é muita coisa, né? Vou procurar pelo menos 10. Deus, 10 você aceita? 10, só 10. Deus disse: tá bom. Só que ele não encontrou 10 pessoas que temessem a Deus naquelas cidades. Não encontrou. Não haviam 10 pessoas. Então Deus enviou 2 anjos àquela cidade. E sabe o que os habitantes de Sodoma e Gomorra quiseram fazer com os anjos? Eles quiseram abusar sexualmente dos anjos. Olha o tamanho da promiscuidade daquela cidade, daqueles habitantes. E aí eles foram cegados de uma forma sobrenatural, e os anjos chegaram ali, e inclusive Ló, quando foi apressado pelos anjos para sair da cidade, ele foi procurar os genros dele, e ele disse: olha, Deus vai destruir a cidade. E os genros acharam que ele estava brincando, riram. Como resultado, porque não tiveram o temor do Senhor, eles morreram junto com todos daquela cidade. Só Ló e parte da sua família foi preservada. Se você comparar isso com a realidade de Jonas, que chega em Nínive, que era igual ou pior do que Sodoma e Gomorra, porque Nínive era habitada pelos assírios, um povo ruim mesmo. E ele chega lá e exorta aquele povo, ele é direto. Para resumir o que ele disse assim: olha, se vocês não se arrependerem hoje, vai todo mundo para o quinto dos infernos. E sabe o que o povo fez? 120 mil? Eles se arrependeram. Eles temeram o Senhor. E Deus disse: eu não vou destruir essa cidade, porque eu encontrei temor do Senhor nesse lugar. Porque no depósito de Deus há salvação. Salvação, livramento. Eu lembro que quando Paulo chega em Antioquia, no capítulo 13 de Atos, ele fala com todos, ele diz: irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O que Paulo estava dizendo era: a salvação não é sobre nacionalidade, mas é sobre aqueles que escolhem temer a Deus e aqueles que escolhem ignorá-lo. Se você teme a Deus, você é alguém que pode desfrutar da alegria da salvação. O pré-requisito para ser salvo é o temor do Senhor. Diga: o pré-requisito para ser salvo é o temor do Senhor. Inclusive em Atos 5, depois da morte dos profanos Ananias e Safira, diz que um grande temor se apoderou de todos. Aquele casal achou que estava mentindo para os apóstolos. Escondeu ali uma parte do valor das ofertas, e aí quando Pedro, impelido pelo Espírito Santo, tem conhecimento daquilo, ele diz: olha aqui, o problema de vocês é que vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para Deus. Esse é o problema de quem acha que está mentindo para o cônjuge, para o filho, para o pai, para o chefe ou para o líder. Você não está mentindo para homem, você está mentindo para Deus. E a mentira tem consequências pesadas. No caso de Ananias e Safira, foi a morte, foi a destruição. Que o Senhor livre a nossa vida da mentira, que nós vivamos a verdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o problema, queridos, é que nós não podemos dizer que uma pessoa está salva só porque ela levantou a mão e se batizou. Eu não posso dizer isso para alguém, porque esse é o problema do Brasil. Muitas pessoas não têm o temor do Senhor, porque não conhecem a Deus, não conhecem a sua grandeza. As pessoas reduziram Deus a um ídolozinho, que eles prendem no pescoço um amuleto, uma imagem, ou um crucifixo, que de vez em quando eles se ajoelham, ou ficam em pé, ou vão em algum lugar e fazem uma reza que muitas vezes eles nem entendem o que estão falando, e depois, quando não tem mais interesse nisso, deixa dentro da gaveta e vai vivendo a vida achando que está vivendo o que Deus tem para elas, mas estão se enganando, porque isso não é temer a Deus. Querido, semana passada, era um jovem, 30 e poucos anos, lá da Atitude São João de Meriti, levita, servia no louvor, estava todo dia servindo na igreja, genro do pastor da igreja. Ele simplesmente morreu. Do nada, morreu. E você fica assim: meu Deus, como assim? E foi um desespero, porque não é algo que se esperava, desesperador.
menino dedicado, envolvido nas coisas de Deus. A nossa única preocupação como crente não é apenas a saudade que fica, mas por favor, que tenha o temor do Senhor, porque se tem o temor do Senhor, está num lugar muito melhor do que a gente, é ou não é verdade? E aquele menino tinha. E sabe, queridos, quem de nós está livre de repentinamente morrer? Nenhum de nós. Não tem mais esse negócio de idade, não. Crianças morrem, idosos morrem. É a realidade, e nós temos que prestar atenção nisso. Por isso eu te pergunto novamente, você teme a Deus? Você tem o temor do Senhor? Você leva Deus a sério? Mas o que mais tem nesse depósito de Deus? Isaías diz que no depósito de Deus tem sabedoria. Diga sabedoria. No Salmo 111, verso 10 e em Provérbios 9:10, olha o que está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que significa princípio? Chave. É a chave que abre os tesouros da sabedoria de Deus. Quando eu temo ao Senhor, eu saio da esfera do conhecimento humano e eu passo a frequentar a esfera do conhecimento celestial, daquele que criou e que sustenta todas as coisas. Queridos, um cristão que não teme a Deus não tem sabedoria. Ah, pastor, mas ele faz muito dinheiro. Ele sabe fazer dinheiro, mas ele não tem a sabedoria do alto. Ele não tem o temor do Senhor. Um cristão que não teme a Deus, ele não pode ter sabedoria, porque de acordo com Tiago, a sabedoria sem o temor do Senhor não é do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Tiago 3,15. Inclusive Paulo chama essa sabedoria de sabedoria deste mundo. Em 1 Coríntios 1,20 ele diz que é loucura para Deus. Querido, entenda uma coisa, por favor: é loucura você achar que sabe mais do que Deus. É loucura você achar que sabe o que é melhor para você, em detrimento daquilo que Deus te diz para viver. Isso é loucura. Você vai quebrar a cara, você vai se arrebentar. Não ignore o que Deus está falando. Se Ele diz, não se case com alguém em julgo desigual, não se case. Se Ele diz, não faça negócio com essa pessoa, não faça. Se Ele diz, se afaste da bebedeira, se afaste. Se Ele diz, olha, não toca nisso, não anda com essas pessoas, não ande. Não brinque, não negocie, porque Deus não brinca, Ele não negocia. E sabe, queridos, eu gosto assim, quando você investe em capacitação, em mentoria, em consultoria, isso é muito bom. Mas eu queria que você, nesse ano, além disso, você investisse no temor do Senhor, em crescer no temor, na graça, no conhecimento do Senhor, porque a sabedoria do alto é muito maior do que a sabedoria desse mundo, e não tem como entrar no depósito de sabedoria de Deus sem o temor do Senhor. Mas o que mais tem nesse depósito? É o último item desse depósito. No depósito de Deus tem conhecimento. Diga, conhecimento. Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é a chave do conhecimento. A chave do conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento matemático? É o conhecimento científico? É o conhecimento para negócios? Não. Eu sei que há vários tipos de conhecimento, mas o tipo de conhecimento que o temor do Senhor nos dá acesso está em Provérbios 2, 4 e 5. Ele diz assim: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará o conhecimento de Deus. O conhecimento que Isaías está citando aqui é o conhecimento de Deus, que se divide em duas coisas. Primeiro é conhecer a Deus intimamente, e segundo é ter a mente de Cristo. Pastor, o que você quer dizer com isso? O temor do Senhor é a chave que nos dá aquilo que nós tanto queremos. Sabe o que é? É ter intimidade com Deus. É conhecer a Deus intimamente, com profundidade. Aquilo que nós tanto falamos: Deus, eu quero te conhecer, eu quero estar mais perto de Ti. Sem o temor do Senhor isso não é possível. Inclusive Davi no Salmo 25 diz: quem é o homem que teme o Senhor?
Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança, que pode ser lido como intimidade. A tão sonhada amizade e intimidade que nós queremos ter com Deus, nós encontramos no temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é a chave para uma verdadeira intimidade com Deus. É a chave para ter a mente de Cristo, para entender o que Deus quer, para ter a ótica de Deus sobre as circunstâncias, sobre as pessoas e sobre aquilo que acontece na nossa vida. É a resposta para a pergunta que a gente mais faz: Deus, qual é a tua vontade? A gente não pergunta isso o tempo inteiro? E às vezes é difícil de entender, né? De discernir. Não é difícil só para você não, é para mim também, tá? Tamo junto aí. É difícil, mas é o temor do Senhor que nos ajuda. Ah, pastor, você está falando isso tudo aí, mas temer a Deus é coisa do Velho Testamento, pastor. Isso é coisa da Antiga Aliança. Sabe, muita gente está pensando dessa forma, e é uma desculpa para não ter reverência e temor do Senhor, dizendo que isso é coisa antiga. Mas para melhorar o que eu estou falando, é melhor ouvir Jesus falar. Porque em Lucas 12, Jesus diz assim: meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer, mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Jesus não está dando uma sugestão. A expressão está no imperativo. Ele está dizendo, vocês devem temer a Deus. Ele está nos ordenando a ter uma vida de temor ao Senhor. Temor ao Senhor. O apóstolo Pedro também, em sua primeira epístola, diz assim no capítulo 2: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Você consegue perceber que temor anda bem do lado de honra e amor? E isso aqui não é uma coincidência, porque eu e você não podemos amar verdadeiramente a Deus até que o temamos, e nem podemos temer verdadeiramente a Deus até que o amemos, e nós aprendemos isso. O temor do Senhor é essa chave para nos dar intimidade com Deus. E como é que você vai amar alguém que você não conhece? Como é que nós vamos amar alguém que não conhecemos? Tem gente que está namorando há um mês, já diz eu te amo, nem conhece o miserável ainda, nem sentiu o mau hálito dele, que ele coloca a bala na boca antes de te encontrar. Ou seja, não tem intimidade. Como é que eu posso amar alguém com quem eu não tenho intimidade? Inclusive Pedro também diz isso em 1 Pedro 1, ele diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Novo Testamento, temor do Senhor, está aqui. Pedro está dizendo, olha, nós temos que ser santos. Há uma relação direta entre santidade e o temor do Senhor. É uma relação direta, não tem como separar uma coisa da outra. E Paulo, ele conclui, porque ele nos ajuda a entender isso. Em 2 Coríntios 7:1 ele diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no quê? No quê? No temor do Senhor. No temor do Senhor. No temor do Senhor. Paulo não diz que nós aperfeiçoamos a nossa santidade no amor de Deus, mas a nossa santidade é aperfeiçoada no temor do Senhor. Lá por volta de 1994, era aquela era de muitos grandes evangelistas que enchiam os estádios, né? Quem é dessa época sabe bem, né? Estou vendo aí Ezequiel, Tiago aqui, muita gente dessa época aí, né? E tinha um evangelista chamado Jim Bakker. Esse cara, meu irmão, evangelizou de uma forma arrasadora. Ele era conhecido, ele era muito conhecido, muito famoso. Mas chegou um dia que ele foi pego em fraude financeira seríssima, e depois que foram investigar mais profundamente essa fraude financeira,
descobriram que ele tinha problema com mulher. Ele adulterava de uma forma bem complicada. Sempre é complicado, né, adulterar, mas era pior, né? E aquilo ali foi arrasador. E por causa dessa fraude, ele pegou 5 anos de prisão. 5 anos. Uma coisa muito complicada. E ele leu esse livro, O Temor do Senhor, na prisão. E ele deu um jeito de conseguir que o John Bevere fosse visitá-lo. E quando o John Bevere chegou lá, ele perguntou: cara, mas quando foi que você, assim, parou de amar a Deus? Você sempre mostrou tanto, assim, tanta intensidade, tanta entrega. Ele disse assim: eu nunca parei de amar a Deus, não. Mas o problema é que eu amava a Deus, mas não temia. E porque eu não temia, eu não vigiei para que realmente a minha vida não se tornasse o que se tornou. Sabe, queridos, há milhões de cristãos que amam a Deus, mas não temem. E isso é muito sério, irmão, porque é o temor do Senhor que aperfeiçoa a santidade na nossa vida. Nós não vamos deixar de pecar porque nós amamos a Deus, mas porque o tememos. Nós não vamos deixar de cometer fraude financeira ou adulterar porque a gente tem medo da nossa esposa de descobrir um dia, não. Nós não faremos isso porque nós tememos a Deus. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém terá o privilégio de ver a Deus sem santidade. E a Bíblia nos ensina que a santidade é desenvolvida através do temor do Senhor. Você ainda está aí, querido? Eu estou para encerrar. Mas eu quero finalmente falar o que é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Primeiro eu tenho que responder o que o temor do Senhor não é. E o temor do Senhor não é ter medo de Deus. Não é ficar assustado. Não é ficar assustado com Deus. Não é isso. Não é isso. Até porque como é que você vai ter uma relação de intimidade com Deus se você tiver medo dele? O medo só te afasta. Inclusive, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo. Ele lança fora todo medo. Deus quer ser íntimo de nós. E se você tem medo de Deus, você sempre irá se afastar dele. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando pecaram, eles se esconderam. E tem muita gente que vive isso. Eu falei com Deus, então eu não vou à igreja, eu não oro, não leio a Bíblia, eu não vou na célula, eu entrego o ministério, eu sumo. Porque eu tenho medo do que Deus pode fazer. Não precisamos ter medo de Deus, mas precisamos temê-lo. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. Todas as coisas. Irmão, eu tenho medo do que vai acontecer com essas pessoas que amaldiçoam a igreja de Cristo. Tenho medo. Eu oro para que se arrependam. Oro para que se arrependam. Porque é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santos. Sabe o que mais o temor do Senhor é? É dar ao Deus Altíssimo o mais elevado lugar de honra em sua vida. O mais elevado lugar de honra. Você pode honrar outras pessoas, mas o lugar mais elevado é dele. O temor do Senhor é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta e fazer do interesse dele o nosso interesse. Definições do temor do Senhor: honrar o que Ele honra. Deus honra o casamento. E quantos que o desonram vivendo maritalmente sem se casar? Ou transformando o casamento em algo descartável. Tem gente que se divorcia por nada. Por nada. Ah, não tem mais amor, não tem mais admiração. Toma vergonha na cara. Porque você não assumiu compromisso só com o outro, não, foi com Deus. De honrar o leito conjugal, ele não deve ser maculado. E nós precisamos entender isso. Eu sei que é difícil, peça ajuda. Peça ajuda. Mas não desista daquilo que Deus não te autorizou a desistir. Não desista. Isso é muito sério. Muitas pessoas e fazem isso porque não têm o temor do Senhor. Não honram o que Ele honra. Não detestam o que Ele detesta. E isso é pecar conscientemente, permanentemente. O que a Bíblia chama de iniquidade. E também diz que os iníquos queimarão no inferno. Isso é muito sério.
Deus honra o compromisso com o batismo, com a ceia, com o serviço. Ele honra. E quantas pessoas estão desonrando isso? Estão fugindo disso tudo? Irmão, assim, eu não sei o que pensa alguém que resiste conscientemente ao batismo. Seja qual for o motivo. Eu não sei se essa pessoa entende que se ela morrer, ela vai para o inferno. Ué, pastor, mas o batismo não salva. Não salva mesmo não, mas ele acompanha a salvação. A salvação é pela graça e por meio da fé. E essa fé me leva a crer que tudo que a palavra diz que eu tenho que viver, eu tenho que viver. E a palavra diz que eu preciso me batizar. E se eu conscientemente resisto a algo que Deus disse para eu fazer, eu estou vivendo pecado consciente. Quem é que está entendendo? Eu sei que é forte, tá, irmão? Eu sei que é, mas é a palavra de Deus. É forte para você, é forte para mim. Eu não sei se entendem. Queridos, é amar o que Deus ama e detestar o que Ele detesta. Deus ama as crianças, Deus ama a justiça, Deus ama a verdade. E como que a gente gosta de uma mentirinha? E como que a gente faz o que Ele detesta? Temer a Deus é detestar o que Ele detesta. Só que o que tem de gente batendo palma para a imoralidade, isso é muito sério. Tem gente que falta a célula, mas não perde um capítulo dessas novelas completamente promíscuas que nós temos na TV brasileira. Irmão, eu não sei como é que um crente assiste Big Brother Brasil. Sabe quem criou isso? O inferno. Foi o inferno. Eles fizeram a reunião, vamos criar uma coisa horrorosa que todo mundo vai gostar. E eles conseguiram. E o crente está ali. Ah, pastor, você viu que fulano foi eliminado? Irmão, eu não sei nem quem está lá. Irmão, fulano foi eliminado. E o crente está ali, patrocinando essa promiscuidade da TV brasileira. O carnaval está chegando, né? Como é que vai ser o carnaval para você? Tem gente que já está programando o bloquinho que vai sair. Irmão, só tem um bloco que o crente sai, é Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Esse é o trio que ele sai, amém? Irmão, por favor, não desonre a Deus saindo em bloco de carnaval, em nome de Jesus. Você vai para o Base Camp se você é adolescente, vai para o B1 Summer Camp se você é jovem, vai para a célula, vem para a igreja que tem culto domingo, vai orar, vai jejuar, vai assistir pregação. Irmão, fica com a sua família, mas por favor, ah, pastor, ganhei camarote. Irmão, você tem que ter camarote no céu, irmão. Quer o camarote no céu? Trabalha para Deus aí. Esse camarote você tem que ter. Hã? Exatamente. É forte isso aí, hein? Vou falar no segundo culto aí. Só de você estar no céu, já é camarote, irmão. Você é VIP para Deus, olha que coisa linda. Por favor, irmão, não vai só entristecer a gente não, você vai desonrar Deus. Viva um carnaval na presença de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o crente não tira folga da fé, não. Ah, não, vou tirar férias da fé. Não tem isso não, irmão. Nós somos cristãos em todos os dias do ano. Ah, pastor, que bobeira. Mó bobeira, né? Aí você leva teu marido para ficar vendo no bloquinho um monte de mulher seminua. É algo legal para o teu marido ficar vendo lá. Vai gerar um monte de coisa boa para o teu casamento. Um monte de coisa boa. Assim, homem já não liga para isso, né? Então, assim, tome cuidado. Irmão, isso é muito sério. O nosso Deus ama palavras de bênção, mas o que tem de crente de longa data com a boca suja, irmão, que fala uns negócios, às vezes você ouve assim, você fala assim, irmão, você se enganou aí, né? Não é possível que você falou isso, você se enganou, meu Deus do céu. Não é possível. Como é que pode ser? O problema é que muitos temem mais as pessoas do que a Deus. Eu não sei se alguém que vive em fornicação, que é o sexo que não é feito com o seu cônjuge, e cônjuge é quem casou no civil, para deixar bem claro isso aqui, não é união estável, não é viver junto, eu me sinto casado, não adianta se sentir casado e não ser. Não adianta. Se você não vive essa realidade, você está desonrando a Deus, e isso é muito sério. De repente, essa semana você se envolveu sexualmente com alguém, e você não é casado, e parece que está tudo bem, e você está na igreja assim, nossa, está tudo legal, e está levantando as mãos em adoração, está adorando a quem? Se você não teme a Deus. Nós precisamos prestar atenção nisso. A Bíblia diz que aquilo que Deus detesta, Ele diz que tem 6 coisas que Ele odeia, mas tem uma que Ele detesta, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. E o que tem de contenda no meio do povo de Deus?
Porque um fala uma coisa que não confirmou, o outro fala e vira um telefone sem fio do inferno, né? E é uma loucura, isso é muito sério, muito sério. O temor do Senhor nos impede de chegar a namorada do filho lá em casa e o filho dormir com a namorada em casa. Ah, pastor, mas é melhor aqui em casa do que fora. Não, não é melhor em lugar nenhum. Você vai fazer lá fora, não é com a tua aprovação. Não é com você ferindo a santidade do teu lar. Isso é muito sério. Ah, pastor, não sei dizer não. Você não sabe dizer não para o filho, mas sabe dizer não para Deus. Isso é muito sério. Nós passamos alguns dias das férias com alguns familiares. E, graças a Deus, a cada ano, mais familiares estão se convertendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nem todos são. Alugamos uma casa e dissemos, vocês são convidados, mas não entra bebida alcoólica aqui. Não entra. Aqui não entra. É assim. Ah, pastor, eles não vão, não. Você que pensa. Porque você teme mais o que eles vão dizer do que o que Deus vai fazer. Foi todo mundo. Teve culto no domingo e 4 vidas se renderam a Jesus dentro daquela casa. Gente que eu sempre via, era pessoa e copo de bebida. Geralmente eu via assim, primeiro chegava o copo de bebida, depois a pessoa, né? Meu irmão, passou 2 dias sem botar uma gota de álcool na boca. Irmão, isso é lindo. Ah, pastor, não posso dizer, porque não vai mais lá em casa, irmão. Você teme mais a quem? A Deus ou as pessoas? Nós temos que ter posicionamento. Nós temos que ter posicionamento, e isso é muito sério. O temor do Senhor é isso. É uma disposição interna que produz medo e pavor diante da simples possibilidade de ofender a Deus. Ué, pastor, você disse que não era medo, não era pavor. Não é não, mas assim, só de pensar na possibilidade de ofender a Deus, só de pensar nisso, isso já deveria gerar um rebuliço no nosso estômago. A gente deveria ficar sem dormir, irmãos. Não é qualquer um, não está ofendendo um amigo, um chefe, não, nós estamos ofendendo a Deus, e isso é muito sério, e nós precisamos nos incomodar com isso. Em Provérbios 16:6, Salomão diz, com o temor do Senhor, o homem evita o mal, evita o mal. Eu sou louco de ofender a Deus, de entristecer a Ele, nós não podemos fazer isso. O temor do Senhor é submeter a nossa vontade, para abraçar a dele completamente. É o temor do Senhor. E eu termino mostrando para vocês a relação entre o temor do Senhor e a presença de Deus. Muitas vezes você entra num prédio de uma igreja e você não sente a presença de Deus. Já deve ter passado por isso. Você não sente. Você não sente. Não tem a ver com a técnica do local. Algo está faltando. Nós não sentimos Deus no louvor, na adoração, na pregação, na oferta, nunca. E por que isso acontece, pastor? Porque muitas vezes o que não há naquele culto é reverência. Reverência. As pessoas chegam atrasadas, e é normal, e ficam no celular grande parte do culto. Estão sempre distraídas, mão no bolso, braço cruzado. A gente adorando a Deus e a gente está desinteressado. Não há reverência. Deixa eu te falar uma coisa importante. O Senhor não se manifesta onde Ele não é temido e reverenciado. Não se manifesta. Em Levítico 10:13, Ele disse isso a Moisés: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Aqueles que valorizam a minha presença. Eu tenho certeza que se um rei, um presidente, um governador, um famoso entrasse aqui, você com certeza, de alguma forma, ia prestar atenção e ia reverenciar essa pessoa. Você ia fazer uma postagem, olha quem está aqui, olha o que ele está falando. É natural, nós fazemos isso porque reverenciamos. E a minha pergunta é, você acha que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai se manifestar num ambiente onde as redes sociais, o WhatsApp, são mais importantes do que a presença dEle? Onde a gente não consegue nem lembrar o que foi pregado? Onde nós nem conseguimos cultuar a Deus de verdade? Aonde a palavra dEle não é respeitada, porque nós temos muitos afazeres e o culto precisa acabar, porque eu tenho muito a fazer. Queridos, isso é muito sério. Deus diz em sua palavra, mostrarei a minha santidade àqueles que se achegarem a mim.
O temor do Senhor é algo muito sério. A atmosfera espiritual de um lugar depende do quanto o Senhor é temido naquele lugar. E a minha oração é para que em 2024 Deus se manifeste nessa igreja como nós nunca vimos Ele se manifestar. Que a gente chore, que a gente se alegre, que a gente pule, que a gente aplauda, que a gente vibre, que nós glorifiquemos a Ele e que Ele seja devidamente reverenciado nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, onde Deus é temido, Ele se manifesta. E eu concluo dizendo que o homem, a mulher, o jovem, o idoso, qualquer um que teme ao Senhor, será abençoado. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Todo aquele que honra o que Deus honra, que ama o que Deus ama, que detesta o que Deus detesta, que valoriza o que Deus valoriza, que se interessa pelo que Deus se interessa, esse será feliz e prosperará. É o que o texto está dizendo, a sua família estará segura, protegida, guardada, será abençoada. Será abençoada. Querido, por favor, não trate a presença de Deus como algo comum. Não venha para nenhum culto desse ano nessa igreja, achando que é só mais um culto. Aliás, você tem que viver o culto não começa nem se encerra não, ele continua. Você está cultuando a Deus todos os dias, você só chega aqui para cultuar com os seus irmãos, mas você já está cultuando na sua casa, na sua empresa, nos seus lugares. Tem alguém me entendendo, gente? Em nome de Jesus, é o temor do Senhor, que é essa chave do tesouro. E no próximo episódio dessa série, nós vamos falar detalhes mais profundos desse assunto tão importante, tão fundamental para a nossa caminhada, porque o temor do Senhor é a chave do tesouro. Eu oro por uma igreja que verdadeiramente teme ao Senhor. Eu não sei se seremos a maior ou a melhor